Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 3-1 sobre o Palmeiras na primeira final do Campeonato Paulista. Oi, Rogério, boa noite, tudo bom? Se eu não estiver equivocado, nessa temporada é a primeira vez que você repete a escalação. Você costuma trocar bastante, né? Eu queria que você falasse essa larga vantagem teórica de 3-1, pensando que é um time que não toma tantos gols que é o Palmeiras, né? Na competição tinha tomado 4, hoje toma 3. Como é que vai o São Paulo, na sua visão, com a vantagem para a partida de volta? Boa noite. Eu acho que não é uma vantagem tão larga assim, se tratando de uma equipe tão qualificada quanto o Palmeiras. Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? Essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que o 3-0 ele nos deixava numa situação mais confortável, mas se você vendesse para alguém um 3-1 antes do jogo, você compraria. Então, né, não podemos também reclamar. Se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. Então, nós temos que agora nos concentrarmos para fazer um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo de muita concentração, de muito físico, como a gente sempre acho que tem batido nessa tecla nesse campeonato. E que a gente possa fazer por merecer nesse segundo jogo levar o título, para trazer o título aqui para o Morumbi, se a gente for merecedor. Rogério, boa noite. Há alguns jogos vem sendo notório a entrega tática, física, a intensidade do time, e não é fácil o elenco comprar uma ideia do treinador no dia a dia para demonstrar isso em campo, né? Eu queria que você falasse sobre isso, do modo como esse elenco comprou a sua ideia, a sua filosofia de jogo e está colocando em campo isso, né? Esse é o maior prazer que eu tenho, porque eu fui um atleta que evoluí através da repetição. Eu não era um cara talentoso quando comecei, mas eu evoluí através da repetição. E o que eu deixava sempre era meu melhor em campo. E hoje eu me vejo nesses caras, eu me orgulho e me vejo nesses caras dentro do campo. Então, assim, é prazeroso trabalhar com eles, é prazeroso ver a entrega que eles têm contra um time que é um time muito bom, o time do Palmeiras. E eles conseguem competir em igualdade com o Palmeiras. Isso deixa a gente super feliz. A mudança de característica do time, que continue dessa maneira, é a única maneira que existe para se vencer. E também destacar a ajuda dos meus auxiliares, companheiros de profissão, Charles, Nelson, o Leandro agora, que eu trouxe para trabalhar com a gente, o Danilo e todo o pessoal da comissão fixa do São Paulo, porque é um trabalho também, às vezes, muito individualizado, um trabalho que é feito para crescimento de cada atleta. Eu trouxe uma pessoa que faz um trabalho que pode fazer com que jogadores mais jovens cresçam individualmente, para trabalhar aqui, e esses caras têm sido fundamentais, pilares fundamentais também na construção, na mentalidade, na força mental desse time. Rogério, boa noite. Você falou bastante a respeito da entrega, né? E lembrou um pouco do teu tempo de jogador. Queria saber se o treinador Rogério, que está vivenciando essa final de campeonato hoje, o que passou pela tua cabeça ao ver esse Morumbi completamente lotado e a torcida inflamando e ajudando a equipe nessa decisão contra o Palmeiras? Me deu saudades das noites de quarta-feira, seja elas de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, ou mesmo de Campeonato Paulista. Mas a atmosfera que cerca esse estádio é uma coisa linda demais. Eu não sei quanto hoje? 60 mil pessoas no Morumbi, cara. Isso não tem preço. Falei para eles antes do jogo, quando subirem a escada, olhem bem para cima, porque é um presente na vida de um atleta. O cara que sobe essas escadas em noite de quarta-feira com 60 mil pessoas, ele se torna uma pessoa diferente. O cara que tem a oportunidade de jogar um jogo desse tamanho com uma torcida como essa, ele se torna um ser humano diferente. Tem que aproveitar, porque é curto, passa rápido. E é um prazer sempre poder subir as escadas desse vestiário, adentrar o campo com um espetáculo do tamanho que foi feito hoje. Rogério, hoje o São Paulo pareceu melhor fisicamente do que o Palmeiras, mesmo tendo
um dia aí a menos, né, com relação à preparação. E mesmo você repetindo a escalação, dá para dizer que é um efeito do rodízio dessa temporada, porque o desgaste foi muito grande por conta de Covid, o São Paulo tinha alguns problemas. Dá para exaltar o rodízio novamente, mesmo repetindo a equipe? Eu acredito que sim, porque nós não tínhamos feito até agora, né? E nossas trocas são, na maioria do campeonato, foram de 5 para cima, né? Cada jogo, 5, 6, 7, 8 trocas. Eu acho que ainda alguns não estão no mesmo nível de outros na parte física, e até alguns que são fundamentais, né, para a montagem do nosso time na parte técnica, né? Mas mesmo assim nós fizemos as trocas durante o campeonato, e hoje foi surpreendente, porque eu achei que também o time acabou um pouco mais inteiro fisicamente do que o Palmeiras, que é um time extremamente competitivo, teve 24 horas a mais de recuperação. E é um ponto que nós vamos bater de novo essa semana, tentar recuperar bem esses jogadores para domingo, porque vai ser uma guerra, vai ser uma batalha no campo adversário. Rogério, boa noite. Caleri falou com a gente na Zona Mista que, na opinião dele, os 2 últimos jogos contra o Corinthians e esse foram os melhores do São Paulo na temporada. Eu queria saber se você concorda. E ele também disse que você é o melhor treinador com que ele já trabalhou. Como é que você recebe essa declaração? Eu agradeço o carinho dele. Ele trabalhou com um treinador croata, o Slaven Bilic, que eu pude conhecer, que é um cara fora de série, muito conhecedor do futebol brasileiro. Trabalhou no West Ham com ele, e eu sei que ele era um baita treinador também. Eu tenho certeza que ele trabalhou com gente muito boa, bondade da parte dele. Eu acho que nós traçamos estratégias boas de jogo para esses 2 últimos jogos, contra Corinthians e Palmeiras, conseguimos cumprir, nem tanto por mim, mas sim pela entrega, pela disposição dos jogadores. Eu acho que eles são o fator mais importante para que isso acontecesse. Eu acho que, de fato, o time vem jogando bem, vem conseguindo ter mais oportunidades de gol que o adversário. Às vezes não tem mais tanta posse de bola mais do que os adversários, mas consegue, dentro desse equilíbrio, marcar bem, marcar forte, sair para o jogo. Todos marcam da frente. Eu acho que Éder e Caleri é o exemplo da doação desses caras hoje na parte defensiva. Igor Gomes, Alisson, enfim, teria como citar. Nós temos defeitos, claro. Nós não somos o melhor time tecnicamente, acho que não. Mas se nós mantivermos o foco e cabeça no lugar e a alma e o coração em dia, nós vamos ter chance de brigar novamente no domingo pelo título paulista. E eu agradeço o elogio dele, fico contente porque é um cara que já rodou o mundo, né? Mas eu sei de bons treinadores que ele já trabalhou. Rogério, obrigado. Se você não assistiu ao vivo, acho que você já sabe que o Abel sentou nessa mesma cadeira e questionou bastante a arbitragem. De repente, não entrando no mérito da questão do pênalti ou não pênalti, enfim. Mas o quanto isso faz parte do jogo, o quanto isso é parte de um competidor e o quanto isso é uma pressão para o árbitro de domingo já, na sua opinião, por favor. Eu não sei do conteúdo da entrevista dele, de fato. Honestamente, eu não vi o lance, mas pelo que as pessoas que trabalham me falaram, que até os comentaristas de arbitragem comentaram como um pênalti, de fato. Eu acho que cada um tem o direito de manifestar a sua opinião. Espero que o próximo árbitro, quem quer que seja, não sei se já foi definido. Se é o Rafael, fica tranquilo. Se é o Klaus, é arbitragem boa, para os 2 lados. Ninguém vai reclamar dele, porque é um cara íntegro, correto. Deveria ter apitado as 2 finais, de tão bom que ele é. Posso ficar tranquilo que eu não vou reclamar dele ao final do próximo jogo, porque eu conheço o caráter, conheço a qualidade de arbitragem dele. Então, pode ficar tranquilo que vai ter uma excelente arbitragem no próximo jogo. E aí é a opinião de cada um, eu não sei, cada um se manifesta da maneira como se sente melhor. Rogério, por muito tempo a gente viu times no Brasil jogarem com duplas de atacantes. Sim. Né? E hoje não é tão comum, a gente vê o centroavante, pontas. O São Paulo está tendo esse tipo de esquema tático, vamos dizer assim. Como que esse tipo de esquema tático conseguiu se sobressair à defesa do Palmeiras hoje? Porque a gente viu o Caleri brigando muito e não tendo um zagueiro de sobra para pegar caso o Caleri passasse pelo primeiro. Tinha que ficar de olho no Éder também.
Então, que tipo de vantagem teu time leva quando você tem esse tipo de ataque? Bom, eu gosto muito das duplas de atacantes, se você lembrar, no Flamengo, Bruno Henrique e Gabriel, no Fortaleza, muitas vezes com Wellington e David, Wellington e Romarinho. Eu gosto muito sempre da parceria, da proximidade. Aqui mesmo nós já jogamos num 4-3-3 com só um 9 de área. Me agrada mais a formação com 2, desde a época que o São Paulo jogava num 3-5-2, hora com, né, naquele título mundial com a Luizio e Amoroso, né, depois na Libertadores Luizão e Amoroso na final, Grafite, enfim, né, Aloysio e Leandro Guerreiro, Dagoberto e Borges. Eu acho sempre importante a presença próxima de um jogador ao outro de frente, centralizados. Para isso você tem que abrir mão de algumas coisas, mas eles têm que se dedicar. Tem que ser, são esses jogadores que jogam, quando se joga no 4-4-2 ou no 4-2-2-2, como queira, com meias de fora para dentro, com pontas de velocidade, mas eles, 2 homens da frente, eles têm que cumprir funções táticas muito importantes. Se eles não forem, por isso que não há mais espaço no futebol moderno para você ter um jogador que não seja competitivo dentro do campo. Você fala do 10, habilidoso. O Palmeiras tem um 10, que é habilidoso, joga muito e é muito competitivo. O Veiga, que é um baita jogador. Mas são raros os 10 que trabalham dessa maneira, que competem e jogam com tanta qualidade. Por isso que às vezes você joga com 2 8s, joga com um 5 e 3 8s, né? Porque é difícil você encontrar no cara a responsabilidade no que ele precisa fazer defensivamente, junto com a qualidade e a criatividade ofensiva. No meu time, nos times que eu trabalho, eu não consigo dispensar um jogador do serviço defensivo. Todos têm que participar na hora de defender também. Rogério, boa noite. Você falou sobre saudade, de como que o Morumbi com 60 mil pessoas te dá saudade. Acontece algo curioso, sempre que tem uma falta na entrada da área, a torcida grita o seu nome. Queria saber como que você se sente no momento. E aí, falando um pouquinho sobre torcida também, talvez no seu pior momento pelo São Paulo, naquele 4-0 contra o Flamengo, sim, você falou nessa cadeira aí que se você pudesse, você ressarciria o torcedor que eles não viram o jogo do São Paulo naquele dia. Você acha que hoje esse torcedor está ressarcido de alguma maneira? Olha, eu acho que sim, eu acho que o torcedor vê hoje o que ele... fazia tempo que eu não via a torcida gritar time de guerreiro, né? Eu acho que hoje o final ecoou isso bastante no estádio, que a gente seja guerreiro o suficiente para trazer esse título. Quanto ao bater falta, hoje não dá, porque ontem eu acabei tendo uma ruptura do reto femoral, e eu tenho que ficar acho que 8 semanas sem bater na bola. Fui bater na bola no treino ontem e o músculo rompeu. A gente vai ficando velho, né, e acha que ainda pode fazer as coisas. Mas nós temos que bater melhor as faltas quando nós temos, né? Hoje Nestorzinho, nós vamos conversar para bater melhor da próxima, porque bateu no joelho do jogador do Palmeiras. Nós temos que, quando tem uma oportunidade boa assim, temos que valorizar mais. Tudo bem que os principais batedores não estavam em campo, né? O Rigoni, que pega muito bem na bola, normalmente não estava em campo. O Sara, que costuma bater bem na bola, também não estava em campo. Mas é algo que eles têm que trabalhar, né, para ter, quando tiver oportunidade, uma bola dessa, nós temos que caprichar um pouco mais na cobrança. Rogério, tudo bem? Ontem na coletiva você disse sobre o desejo de transformar esse elenco numa geração vitoriosa. Sim. Você disse que o Palmeiras também era. E, coincidentemente, há 30 anos, quando o São Paulo conseguiu ser bicampeão, foi o início daquela geração vitoriosa, teve um brasileiro junto também, mas aquele bicampeonato do Paulista marcou, e agora pode marcar vocês também. Eu queria saber o quanto isso é debatido entre vocês, conversado entre vocês, esse desejo de ser uma geração vitoriosa, e o que falta para esse elenco para se tornar uma geração vitoriosa, além de títulos, óbvio. Eu acho que o Palmeiras, se eu não me engano, são 4 títulos em 2 anos, se eu não me engano, né? Eu acho que é assim. Nós, 2005, 6, 7, 8, foram 6 títulos importantes também, dentre eles um campeonato paulista, e isso faz marcar uma geração. Então, não é meu esse título, mas é do São Paulo. É muitos desses atletas que estão aqui hoje, o título do ano passado, e não tem jeito melhor de você se desenvolver do que se acostumar a vencer, se acostumar a ganhar jogos, se possível ganhar títulos. Eu acho que seria muito importante para essa geração que está aqui, essa geração de jovens jogadores que vieram de Cotia e foram amadurecendo, crescendo. Hoje já, para os padrões mundiais não tão jovens, 22, 23 anos na sua média. Seria muito importante que eles pendurassem esse quadro na parede. Mas vai depender
vai depender muito do que a gente apresentar no domingo, que o time mantenha esse espírito também. Eu falo sempre na parte defensiva, porque ofensivamente eles já sabem a maneira como eu gosto que eles joguem, né, como construam. Então nós sempre batemos na tecla da parte defensiva. Felipe Luiz sempre falava para mim no Flamengo, cara, toma conta da parte defensiva, porque ofensivamente você gosta de jogar e deixa a gente jogar e mostra como caminho. E defensivamente ele sempre me citava o Simeone, né? Bate na parte defensiva, bate na parte defensiva. Então, é por isso que a gente fica chateado quando sofre um gol como esse no final, né? Então nós temos que cada vez mais crescer defensivamente, porque ofensivamente eles já sabem mais ou menos o padrão de jogo, o padrão de construção. Os nossos jogadores já sabem. Nós temos que se fortalecer defensivamente, dar valor à bola, dar valor ao resultado. Nós temos que trabalhar para que a gente não sofra 2 gols do Palmeiras no próximo domingo. Rogério, boa noite. Um personagem tão grande, igual a ti, na história do São Paulo, porém aparecendo pouco nesse momento, o Muricy Ramalho. O quanto ele está sendo importante no seu trabalho e quanto ele será importante nessa semana tão decisiva para você chegar ao título, seu primeiro título como treinador no São Paulo. Cara, a maior importância que eu tenho do Muricy na minha carreira é tudo que ele fez quando treinador, né? O exemplo que ele foi como treinador, as oportunidades que ele me deu, minha primeira cobrança de falta, ele era meu treinador, título da Copa Conmebol em 1994, ele era meu treinador. Num momento difícil em 2013, quando nós estávamos, 13, né, brigando por uma zona de rebaixamento, que é desconfortável para o São Paulo, ele veio para o São Paulo e conseguiu ajudar, como acho que muito parecido ao que nós fizemos no ano passado, quando chegamos aqui. Então, os maiores exemplos que eu tenho é o que eu vivi junto com ele, em 3 trabalhos diferentes. E um cara sempre muito sério, muito correto, né? Ele fez parte da minha carreira como atleta. Tenho sempre muita gratidão e carinho muito grande por ele. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanham presencialmente e pelo YouTube. Uma boa noite a todos.